Bem, boa tarde a todas e a todos. Já agora, is there anyone who doesn't speak Portuguese here? No, all Portuguese, ok. Então vou continuar em português. Uma curiosidade é que eu comecei a minha vida profissional em 99, precisamente naquilo que hoje em dia se chama Data Science. Na altura chamava-se Data Warehouse, Data Marts e AIS, depois passou para Business Intelligence, depois passou para Big Data e hoje em dia já vamos em campos mais avançados, portanto tenho uma grande ligação a esta área. Foi com todo o gosto até em 2018, quando conheci o Guilherme pela primeira vez, estava ainda noutra empresa que veio falar da DSPA e querem entrar. Na altura era uma empresa de informação geográfica. Com certeza vamos lá porque é preciso acarinhar este tipo de iniciativas. Bom, continuando na apresentação. Isto é para trás, para a frente. Ok. Portanto, na prática, nós vamos hoje falar um bocadinho sobre o estado do mercado de trabalho tecnológico em Portugal, coisas como salários, remote technology and more, mas sempre debaixo de um tema que hoje em dia é basicamente inseparável de tudo isto, que é a globalização do trabalho tecnológico. Nós somos a Learning Jobs, portanto não vou perder muito sobre isto. Nós na prática trabalhamos já desde 2013, precisamente na parte do recrutamento tecnológico, recrutamento não no sentido de uma agência de talento, mas no sentido de ligar as pessoas e as empresas entre si da melhor forma possível, garantindo um foco grande no talento para que eles giram a sua carreira. Isto tem sido o nosso grande foco. Nós trabalhamos não só no mercado internacional, mas sobretudo no mercado nacional, mas sobretudo no mercado internacional, e cada vez mais o nosso objetivo estratégico é ligar pessoas de diferentes partes do mundo a empresas de diferentes partes do mundo para tentar melhorar a vida de todos. Este foi o relatório que fizemos este ano pela primeira vez. Nós tínhamos feito desde 2018 um relatório similar, dentro dos mesmos moldes, mais ou menos, estritamente em Portugal. Resolvemos este ano largar o âmbito, foi um objetivo ambicioso, mas ao mesmo tempo bem atingido, para começarmos a perceber não só Portugal como um mercado fechado, mas Portugal e os restantes países numa perspectiva mais abrangente, porque hoje em dia é cada vez mais impossível separar as duas coisas. Portanto, vamos começar. Eu tenho aqui um desafio que é tenho de ir muito rapidamente, tenho 20 minutos, o Guilherme disse que me mandava qualquer coisa à cabeça se os ultrapassasse, e tenho muitos slides. Começamos pela parte demográfica. Portugal. Portanto, Portugal, aquilo que nós observamos a nível da distribuição percentual do talento pelo país é que a grande maioria das pessoas está em Lisboa. E isto teve um aumento muito significativo desde 2021 para 2022. Em 2021, o mesmo relatório para Portugal indicava cerca de 40 pessoas e agora 55,4. Isto não quer necessariamente dizer que as pessoas tenham saído de outras regiões e ido para Lisboa. Quer dizer, provavelmente, que o maior aumento que houve em relação ao que já havia foi em Lisboa e não tanto nas outras regiões. Vale o que vale. Mas, continuando, algumas coisas, quando eu vi que havia alguma significância em isolar só aqueles que são os data scientists e data professionals, optei por meter alguns dados. A distribuição, quando se toca só a data professionals, e aqui são pessoas identificadas como data scientists ou data engineers, é ainda maior na direção de Lisboa para este job role, nós chamamos isto um job role, que tem quase 2/3 do total de pessoas a trabalhar nestas áreas em Portugal. Portanto, isto é muito significativo. Continuando, e a nível de gender, ou seja, a nível de sexo ou género, chama-se o que se entender. Portanto, aquilo que nós vimos relativamente àquilo que é chamado gender gap nas tecnologias é que houve aqui um aumento da representatividade das mulheres desde o ano passado até este ano. Portanto, fala-se muito da necessidade, da diversidade, da inclusão. Para mim, muitas vezes isso serve para fazer alguma lavagem para algumas empresas, mas eu acredito que é uma coisa realmente positiva, quer para as pessoas, quer para as empresas, e felizmente nós conseguimos, Portugal, diminuir um pouco esse gap do ano passado para este. No entanto, estamos a falar quase de 1/5 contra 4/5, ainda é muito significativo em nível de diferença. Neste gráfico aqui podemos ver qual é a percentagem de mulheres por região. Okay? Portanto, vemos que os Açores e o Centro têm uma menor representatividade do género feminino do que as outras regiões. Mais uma vez, isto são dados. Uma coisa muito importante nestes dados, nós tentamos fazer isto de uma perspectiva sobretudo estatística, factual e objetiva, em termos quantitativos, não tanto oferecer explicações esotéricas sobre o porquê ou não porquê. Deixamos esse trabalho para quem quiser ir e efetivamente investigar mais, não só os dados, que os disponibilizamos como um dataset open source para quem quiser fazer drill down em tudo isto, com o compromisso depois de retornar os resultados à comunidade, mas também do ponto de vista mais qualitativo, mais sociológico até diríamos, para perceber alguns destes fenómenos. Onde é que as empresas, em que tipo de empresas é que as pessoas, os profissionais de tecnologia trabalham mais em Portugal? Bom, começamos no top como empresas de consultoria tecnológica. Isto não é grande novidade, embora isto tenha vindo a diminuir ao longo dos anos. As empresas corporate, as empresas finais, digamos assim, as grandes empresas, levam cerca de 20% e depois começamos
ir daí para trás para Small and Medium Enterprises, para Startups, para Scale-Ups e para Nearshore Outsourcing, Local Outsourcing e depois Public Government. A nível de tendências, aquilo que se vê aqui é que os outsourcings estão a diminuir cada vez mais, as startups e as scale-ups estão a roubar terreno, quer às consultoras, quer às corporates, e quando nós vamos ver o slicing pelos data professionals, nós temos que as corporates levam mais gente do que as consultoras. Ou seja, as empresas clientes finais grandes estão efetivamente, em minha opinião, isto é apenas uma opinião, estão a levar mais gente internamente para as suas equipas para ajudar a melhorar os sistemas de tudo o que pode ser feito com data. Ok? Continuando. Job roles, portanto, isto na prática é uma decomposição das várias categorias de profissionais de tecnologia. Nós temos aqui duas grandes separações. Uma são aquela que nós identificamos como os gestores de tecnologia, em que falamos de CTOs, falamos de Project Managers, Technical Team Leaders, Product Owners e Scrum Masters, e depois a malta que é Non-Management, tipicamente Development, mas Development até é um termo um bocadinho limitativo para tudo aquilo que é feito. E aquilo que nós vemos é que a percentagem de pessoas que estão a trabalhar em Tech Management é cerca de 1/3, tem vindo a subir. Okay? Mais uma vez, especulativamente, eu acho que isto tem a ver com a necessidade que as empresas cada vez mais sentem à medida que vão internalizando mais pessoas, portanto, tirando também pessoas das consultoras, de terem mais capacidade de gestão, mais capacidade de trazerem mais produtividade e organização para as suas equipas internas. Para mim, enquanto eu próprio sou engenheiro informático e trabalhei durante muito tempo, efetivamente, em tecnologia, é um sinal de progressiva maturidade das organizações. Bom, a malta que é full stack, front-end, back-end a nível dos developers ou dos non-management roles são 50%, nada de novo aqui, mas os roles respectivos a data são cerca de 9%. Mais uma vez, tem vindo a crescer. E isto mostra, mais uma vez, a importância progressiva que está a ser dada, sobretudo pelas empresas finais, volto a dizer, mais do que pelas grandes consultoras e até mesmo do que as scale-ups ou as startups, relativamente a este tipo de papéis. Portanto, parabéns ao setor, obviamente, e que venham mais. Aqui vamos falar de tech stacks, ou seja, quando falamos de tech stacks há também uma coisa que eu identifico quase diretamente com estas questões de data, que é a subida progressiva ao longo dos últimos 3, 4 anos de Python dentro das linguagens genéricas. Ou seja, quando nós olhamos para ali, temos SQL, JavaScript, HTML, bom, eu quase diria que estas linguagens até estão ali um bocadinho a desproporcionar as coisas, porque são linguagens que praticamente toda a gente usa. Agora, quando vamos efetivamente às principais linguagens, Python, Java, C, Sharp, C++, TypeScript, Python efetivamente, em Portugal, não é assim em todos os países, mas Python efetivamente está no lugar cimeiro destas tecnologias. Para mim, tem obviamente muito a ver com uma maior atenção que é dada a tudo o que tem a ver com Data Professionals, embora Python seja usado também para outras coisas, mas sabemos perfeitamente que Python é a linguagem de eleição para a maior parte dos Data Professionals. Quando nós olhamos, portanto, e este gráfico principal é para todos os Tech Professionals, este aqui mais pequeno é o subset dos Data Professionals, só. Portanto, e o que nós vemos é que aqui a diferença ainda é maior. Portanto, C# e coisas do género nem sequer aparecem e começam a aparecer outras linguagens, que vocês sabem, seguramente também estão associadas com isto, como R e Scala, curiosamente VBA. Mas isso, VBA para mim é um bocado de dinossauro, mas há empresas, sobretudo grandes empresas, que ainda têm algumas coisas feitas disto. Bom, passando da parte dos demographics para questões de trabalho remoto. Isto, na prática, este gráfico mostra o número de pessoas que estão a trabalhar full remote, hybrid ou office. E o que se vê, isto é o que toda a gente sabe que aconteceu pós-pandemia, é que o full office desapareceu. Portanto, hoje em dia é muito difícil haver pessoas a trabalhar em full office e agora feedback da minha atividade, é muito difícil conseguir conquistar, contratar pessoas, pelo menos já com alguma experiência, só com trabalhos full office. Isto é uma mensagem às empresas que aqui estão. É cada vez mais difícil porque as pessoas passaram de uma coisa que era um nice to have para uma coisa que é o normal. Portanto, cuidado com isto, é o conselho que eu dou, e isto não vai mudar. E isto já agora é uma tendência que não se vê só em Portugal, a nível internacional o gráfico, se não é este, é muito parecido a este. Quando nós vamos a onde é que as pessoas que são tech professionals em Portugal vêm de, ou seja, qual é que é a sua origem, e o que nós vemos é que Portugal, seguindo já agora a trend da Europa como um todo, a maior parte são locais. São pessoas que nasceram aqui, são naturais de Portugal, trabalham cá. Temos alguma representatividade da América do Sul, maior neste caso que a tendência europeia, porque aquilo é sobretudo Brasil, como será fácil de esperar,
mas aquilo que nós vemos, por exemplo, quando comparamos este gráfico com um gráfico da América do Norte, é que a América do Norte tem quase 30% de pessoas a viver lá, tech professionals, que são de outros continentes. E há aqui uma questão, que toda a gente fala da escassez de talento, mas eu vejo muitas vezes as empresas portuguesas a serem muito ainda resistentes a efetivamente entrarem neste jogo da globalização do trabalho tecnológico e a considerarem pessoas de outros lados. Claro que há problemas, multiculturalidade, diversidade, saber como lidar com pessoas com culturas diferentes, no entanto, não vai haver grande escolha porque cada vez mais a escassez vai ser real e já vamos falar um pouco mais sobre isso. Outro fenómeno, e é um fenómeno que vem igualizar a questão da escassez de talento, é e para onde trabalham as pessoas que residem em Portugal, sejam elas originárias de onde quer que sejam. E aqui há um dado que é dos principais findings que nós temos neste relatório, é que quase 20% das pessoas, e era 18,6% quando nós fizemos o relatório, que já agora é a mesma média europeia, já trabalham remotamente para uma empresa que está noutra geografia. Portanto, com a pandemia, descobriu-se, ou foi criada uma história de amor entre talento português, bom inglês, boa qualidade técnica, boa capacidade de lidar com outras culturas, responsável sobretudo quando trabalha com pessoas de outras culturas, e um salário muito razoável em termos de padrões de países mais ricos do que o nosso, e as empresas desses países que de repente oferecem, como vamos ver, mais 45%, 50% do salário, e é fácil de ver que vai acontecer aqui muito movimento. O que é que acontece com isto? Isto coloca uma pressão enorme, como também vamos ver a nível dos salários, mas sobretudo a nível de escassez. Nós temos cerca de 245 mil pessoas registadas estatisticamente como profissionais de tecnologia em Portugal. Faça-se 20% disso. São cerca de 55 mil. É muita gente. E isto vai aumentar, está a aumentar. Portanto, esta lógica que vem no slide anterior de há realmente aqui ainda muito pouca gente que tenha vindo de fora, que esteja a trabalhar para cá de outros continentes, não vejo grande forma de conseguirmos suprir as necessidades das empresas que já cá estão ou que possam vir para cá, senão ir para aqui. Para onde é que as pessoas estão a trabalhar? Sobretudo para a Europa, mas o país para onde estão a trabalhar mais é os Estados Unidos. Aquele Norte América é quase exclusivamente Estados Unidos. Portanto, é fácil de ver que uma empresa nos Estados Unidos pagar muito melhor uma pessoa que está cá, mesmo havendo uma time zone difference que vai de 4 quase a 10, 11 horas, há aqui realmente muito poaching de talento português e vai continuar a crescer isto. Depois, como é que o talento português responde a esta globalização de trabalho tecnológico? Na prática, nós quando perguntamos às pessoas, estão abertos para trabalharem remotamente para outros países, o que nós vemos é, sim, fora do meu continente, 74%, mais 6% sim no meu continente. Portanto, estamos a falar aqui, na prática, cerca de 80% das pessoas que com a oferta certa não hesitariam, pelo menos segundo o que responderam, porque eu sou de marketing e sei que uma coisa é o que as pessoas dizem, outra coisa é o que as pessoas fazem, portanto, estou bem aware disso, mas há efetivamente aqui uma tendência grande de abertura das pessoas que residem cá dos tech professionals para trabalharem para fora. Já agora, isto aqui não tenho especificação para a parte de Data Science, porque os resultados do ponto de vista estatístico, em termos de divisão, eram praticamente iguais. E quais é que são as razões? Curiosamente, não é salário principal. É o melhor equilíbrio vida-trabalho. Fala-se muito, e agora vou especular um bocadinho, e por favor é subjetiva a minha opinião, fala-se muito de burnout, da qualidade do trabalho, da gestão e da organização do trabalho nas empresas portuguesas, e eu acho que isso realmente é uma realidade. Até que ponto é uma realidade? Obviamente difere de caso para caso, mas há efetivamente uma falta de produtividade nas empresas portuguesas que depois também se espelha nos resultados económicos e nas horas trabalhadas, etc, etc, que em minha opinião pessoal está na origem do primeiro lugar ser levado por um melhor equilíbrio vida-trabalho. O segundo é salário, portanto aí não tem razão nenhuma, e o terceiro é trabalhar de onde quiser, também perfeitamente razoável. Isto é trabalho remoto across borders. Agora a relocation, e aqui é curioso porque quando se pergunta ao talento tecnológico português se estão a considerar ou se considerariam ir viver para outro país, para outro continente, para trabalhar, a maior parte diz não. E já agora, curiosidade, é o país na Europa onde mais o talento tecnológico diz não quer assim tanto. Alguns querem, sim senhor, estamos a falar de 25%, porque depois há aqui, ou seja, os azuis querem ficar em Portugal, os amarelos querem ficar na Europa, não se importam de trabalhar, realocar-se para um país europeu, estes vermelhos pode ser para qualquer lado. Este é o maior score a nível de países, quer na Europa, quer no mundo, deste relatório, a nível das pessoas quererem ficar onde estão, ou seja, Portugal é efetivamente, do que se pode ler daqui, um muito bom lugar para estar,
E então com esta questão agora de podermos trabalhar remotamente, estando nós no meio de 4 continentes, com os skills que as pessoas têm, portanto com a qualidade sentida por fora, há aqui claramente uma ameaça real do ponto de vista da disponibilidade deste talento tecnológico, porque as pessoas estão dispostas a fazer coisas. Não tanto para se realocar, mas para trabalhar remotamente, além fronteiras. Quais é que são as razões? Aqui não há dúvida, ou seja, quem diz que está preparado ou aberto para se realocar, desculpe que eu estou habituado a fazer isto em inglês, às vezes baralho-me um bocado nos termos, é salário. Já agora, na Europa, só Portugal e Espanha, entre os países mais ricos, portanto não estou a ir para Itálias e Grécias, é que indicam como primeira categoria melhor salário, porque, por exemplo, quando perguntamos a um alemão aqueles que estão dispostos a realocar-se, consideram, por exemplo, países como Portugal, e já não é o salário o problema, porque eles querem vir para cá, continuar a trabalhar para lá remotamente, a ganhar parte, pelo menos, do salário que ganham lá. Portanto, é uma combinação também muito boa e são fluxos interessantes de explorar também. Salários, tenho de apressar isto. Portanto, como eu tinha dito, houve 2021 para 2022 um bump inacreditável em toda a história que eu conheço do mercado de tecnologia em Portugal, 36,5%. Isto são os dados factuais, portanto, aventamos algumas possíveis hipóteses, em minha opinião, foi esta questão do aumento brutal de pessoas a trabalharem remotamente a cross-borders para países mais ricos. Foi aqui que houve, claramente, o maior impulso. E depois dividimos os salários anuais por regiões. Portanto, como vemos, Lisboa ainda é a região que em média paga melhor e as ilhas o pior, mas depois temos aqui um desequilíbrio. No entanto, relativamente a 2021, 2022, o gap entre Lisboa e as restantes regiões diminuiu. Houve, como certamente todos saberão, com a pandemia também alguns fenómenos que tiveram alguma representatividade de pessoas que optaram por outra vida. Se calhar aproveitaram o trabalho remoto em Portugal para irem viver para as suas terras originais ou para se mudarem para fora da cidade, etc, etc, etc. Portanto, há aqui um conjunto interessante de dinâmicas, mas os 36,5% são o facto. Como eu costumo dizer, eu em 99 entrei na nova base a ganhar 1.100 euros líquidos, como ainda tinha acabado o curso, e quanto é que ganham que são licenciado hoje em dia? Às vezes pergunto isto às empresas e elas, pois, o mesmo, mais ou menos. Portanto, há qualquer coisa aqui que não aconteceu quase ao longo de 20 anos e que esta competição que está a existir de fora está efetivamente a levar estes valores para cima. Isto é bom, é mau, depende da perspectiva. Podem vê-lo como uma ameaça, podem vê-lo como uma oportunidade. Bom, relativamente a estes salários para a parte dos Data Scientists e Data Engineers, aquilo que nós vemos é que, fora uma média que é mais ou menos equilibrada, na região metropolitana do Porto, e eu não sei explicar isto, sinceramente, há de haver alguém que conheça melhor essa realidade que me o diga, mas também recordemos que a região metropolitana do Porto é onde há menos gente a trabalhar também nesta área, pelo menos de acordo com logo o primeiro gráfico que eu apresentei, mas estes são os dados estatísticos dos salários médios, portanto não têm em conta aqui o nível de experiência, vamos ter mais à frente outros fatores das pessoas que trabalham na área data. E estes são os salários comparativos por tipo de profissional, ou seja, aquilo que nós vemos é que os Data Scientists e Data Engineers, em média, mais uma vez, sem mais nenhum slice, encontram-se mais para o fundo da tabela do que para cima. Okay? Estamos ali à volta dos 36 mil euros de Gross Annual Salary, portanto não é líquido, é Gross Annual Salary para os Data Scientists. Continuando, isto é, há bocado estamos a falar com isto com o Fernando, são dados, são o que são, portanto, aquilo que nós vimos de um ano, 2021 para 2022, foi o salary gap entre géneros a aumentar. Especulando mais uma vez, provavelmente as pessoas que foram trabalhar remotely across borders foram mais homens do que mulheres, pelas razões sociológicas que forem, mas isto são os dados, para mim é um ponto de partida interessante para agora tentar perceber um pouco melhor o que aconteceu e tentar de alguma forma corrigir, não corrigir, fazer o que for, são dados. Continuando, e aqui está uma das razões pelas quais o trabalho remoto across borders está a crescer tanto. Portanto, em baixo temos o salário médio de um tech professional em Portugal a trabalhar para uma empresa local, em cima temos o salário médio anual de um tech professional a trabalhar para outro país remotamente. Portanto, estamos a falar de um gap de mais 45%. É muito. Aqui temos uma tabela, que é a tabela que as pessoas tipicamente gostam de ver mais, porque tem todo o detalhe aqui, não só por job role, mas também por experiência, de quais é que são os average salaries para cada uma das categorias. E aqui o que vemos na parte da Data Science, para mim, é algo intrigante, que é, houve um aumento brutal, em linha com os tais 36%, na categoria dos júniores, mas na categoria dos intermediates, seja dos médios, como às vezes, como hoje em dia se diz, houve um decréscimo de 20% e os seniors ficaram na prática na mesma. Mais uma vez, isto são dados, portanto eu não consigo de forma nenhuma aventar explicações, são dados e têm significância estatística.
Bom, e é o que é. Já agora, estes dados obviamente estão todos disponíveis no relatório, estes e muitos mais, no relatório que nós temos publicado livremente para quem quiser ter acesso. Estes são os mesmos dados, mas, já agora, isto são para as pessoas com contrato de trabalho em bom português e isto são para pessoas que trabalham como contractor. Okay? Para pessoas como contractor, tipicamente são pessoas mais séniores, nós só temos a categoria de 3 mais anos. Portanto, houve um aumento nestes, em quem está a trabalhar como freelance, de 66%. Brutal, também. Mais uma vez, não me vou arriscar a aventar explicações. Para finalizar, 2 últimos. A variação salarial, portanto, como um todo, não havia aqui diferença para se eu isolasse só os data scientists. Portanto, aquilo que nós vemos é que cerca de 61,3% tiveram uma variação positiva contra 4,6% tiveram uma variação negativa. Portanto, foi realmente um bom ano nesse aspecto para os tech professionals. E, por fim, a motivação para os tech professionals mudarem de emprego. Isto foi, atenção, cerca de janeiro de 2022, portanto, há que também contextualizar as coisas. Portanto, em janeiro de 2022 perguntámos qual é, de 1 a 10, a intenção de mudar de emprego nos próximos 3 meses. E o resultado que obtivemos foi que cerca de 6,5 em 10 disseram sim, estou a considerar. Okay? Depois as grandes diferenças são, sobretudo, em coisas como o tipo de empresa. O pessoal que está em scale-ups ou startups é muito menos propenso a mudar do que pessoas que estão a trabalhar em outsourcing ou para o setor público. Já agora, e só como medida comparativa, tech professionals da América do Sul, de África e da Ásia, o average deles é 8,5 em 10 e, sobretudo, querem vir para a Europa. Ok? Pronto. E já é muita informação. Termino aqui. Está aqui este link. Também, de qualquer forma, os meus contactos penso estarão disponíveis se alguém não decorar o link ou não copiar. Podem ir lá descarregar os relatórios, que são vários. Portanto, há um global, há um de Portugal, há um para programação, outro para fluxos remotos e outro para career drivers. E é isto. Obrigado.